Voar meio que no colo do meu pai, muito moleque, com 8, 9 anos de idade, mais ou menos, eu já acompanhava ele no dia a dia dele, de trabalho, na aviação, nos aviões que ele voava na época. Então, desde muito moleque, eu tenho essa nítida imagem de que eu nasci para voar, de que eu queria fazer isso, que eu queria ser piloto. E ao longo do caminho, a gente foi conquistando o espaço, foi aprendendo, foi fazendo os cursos, foi se aprimorando, mas o início todo veio do meu pai no colo dele quando eu tinha muito pouca idade, por volta dos 8, 9 anos aí. E voar meio que no colo do meu pai, muito moleque, com 8, 9 anos de idade, mais ou menos, eu já acompanhava ele no dia a dia dele, de trabalho, na aviação, nos aviões que ele voava na época. Então, desde muito moleque, eu tenho essa nítida imagem de que eu nasci para voar, de que eu queria fazer isso, que eu queria ser piloto. E ao longo do caminho, a gente foi conquistando o espaço, foi aprendendo, foi fazendo os cursos, foi se aprimorando, mas o início todo veio do meu pai no colo dele quando eu tinha muito pouca idade, por volta dos 8, 9 anos aí. E voar meio que no colo do meu pai, muito moleque, com 8, 9 anos de idade, mais ou menos, eu já acompanhava ele no dia a dia dele, de trabalho, na aviação, nos aviões que ele voava na época. Então, desde muito moleque, eu tenho essa nítida imagem de que eu nasci para voar, de que eu queria fazer isso, que eu queria ser piloto. E ao longo do caminho, a gente foi conquistando o espaço, foi aprendendo, foi fazendo os cursos, foi se aprimorando, mas o início todo veio do meu pai no colo dele quando eu tinha muito pouca idade, por volta dos 8, 9 anos aí. E voar meio que no colo do meu pai, muito moleque, com 8, 9 anos de idade, mais ou menos, eu já acompanhava ele no dia a dia dele, de trabalho, na aviação, nos aviões que ele voava na época. Então, desde muito moleque, eu tenho essa nítida imagem de que eu nasci para voar, de que eu queria fazer isso, que eu queria ser piloto. E ao longo do caminho, a gente foi conquistando o espaço, foi aprendendo, foi fazendo os cursos, foi se aprimorando, mas o início todo veio do meu pai no colo dele quando eu tinha muito pouca idade, por volta dos 8, 9 anos aí. E voar meio que no colo do meu pai, muito moleque, com 8, 9 anos de idade, mais ou menos, eu já acompanhava ele no dia a dia dele, de trabalho, na aviação, nos aviões que ele voava na época. Então, desde muito moleque, eu tenho essa nítida imagem de que eu nasci para voar, de que eu queria fazer isso, que eu queria ser piloto. E ao longo do caminho, a gente foi conquistando o espaço, foi aprendendo, foi fazendo os cursos, foi se aprimorando, mas o início todo veio do meu pai no colo dele quando eu tinha muito pouca idade, por volta dos 8, 9 anos aí. E voar meio que no colo do meu pai, muito moleque, com 8, 9 anos de idade, mais ou menos, eu já acompanhava ele no dia a dia dele, de trabalho, na aviação, nos aviões que ele voava na época. Então, desde muito moleque, eu tenho essa nítida imagem de que eu nasci para voar, de que eu queria fazer isso, que eu queria ser piloto. E ao longo do caminho, a gente foi conquistando o espaço, foi aprendendo, foi fazendo os cursos, foi se aprimorando, mas o início todo veio do meu pai no colo dele quando eu tinha muito pouca idade, por volta dos 8, 9 anos aí. E voar meio que no colo do meu pai, muito moleque, com 8, 9 anos de idade, mais ou menos, eu já acompanhava ele no dia a dia dele, de trabalho, na aviação, nos aviões que ele voava na época. Então, desde muito moleque, eu tenho essa nítida imagem de que eu nasci para voar, de que eu queria fazer isso, que eu queria ser piloto. E ao longo do caminho, a gente foi conquistando o espaço, foi aprendendo, foi fazendo os cursos, foi se aprimorando, mas o início todo veio do meu pai no colo dele quando eu tinha muito pouca idade, por volta dos 8, 9 anos aí.
E voar meio que no colo do meu pai. Muito moleque, com 8, 9 anos de idade, mais ou menos, eu já acompanhava ele no dia a dia dele de trabalho, na aviação, nos aviões que ele voava na época. Então, desde muito moleque, eu tenho essa nítida imagem de que eu nasci para voar, de que eu queria fazer isso, que eu queria ser piloto. E ao longo do caminho, a gente foi conquistando o espaço, foi aprendendo, foi fazendo os cursos, foi se aprimorando, mas o início todo